A gente conversa com o diretor do Instituto Brasil-Israel, Daniel Dweck, e de acordo com a agência de notícias Reuters, o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett visitou o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A ideia é que Israel possa mediar o conflito com a Ucrânia. A gente vai conversar agora com o Daniel exatamente nesse sentido, Daniel. Israel tem condições de fazer essa mediação no conflito? Porque a impressão que dá é que Israel não condenou formalmente a invasão russa e, ao mesmo tempo, dá apoio à Ucrânia. Como é que a gente entende esse posicionamento que nos parece até certo ponto contraditório? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, obrigado. É justamente isso. Israel está numa posição bastante peculiar e delicada entre Rússia e Ucrânia, justamente porque não quer tomar um partido claro nessa situação. Então, Israel sim condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas fez isso de uma maneira mais tímida, se a gente comparar com alguns outros países, principalmente evitando citar diretamente a Rússia ou fazendo isso na voz do ministro das Relações Exteriores e não do primeiro-ministro. Mas aí é que está o ponto. O que poderia parecer uma fragilidade de Israel, que é estar na berlinda, um pouco na corda bamba, não querendo se posicionar muito contundentemente, nem para a Ucrânia, nem contra a Rússia, pode se transformar justamente num trunfo de Israel como um mediador legítimo, tanto para o presidente ucraniano Zelensky, que pediu isso ao primeiro-ministro israelense, como para o russo Vladimir Putin, que recebeu Bennett ontem no encontro de 3 horas. Essa neutralidade, então, seria o trunfo israelense. Depois do encontro com o Putin, ele foi conversar com Olaf Scholz, que é o representante da Alemanha, esteve em Berlim também. O Naftali Bennett está capacitado, Daniel, para esse papel neste momento? Ou quando a gente fala de Israel, aí a representatividade é da nação e é maior que o próprio representante? Isso é o que a gente vai ver agora, e os israelenses têm se feito a mesma pergunta. Bennett assumiu o governo há relativamente pouco tempo, depois de uma longa era de 12 anos de Benjamin Netanyahu no poder. Benjamin Netanyahu tinha um pouco esse perfil, ou pelo menos se vendia como aquele que era capaz de falar com todo mundo. Bennett é mais ou menos um novato. O Bennett ele vem da área empresarial. Ele teve muito sucesso na área de startup, como startup, enriqueceu dessa maneira, depois foi para a política e está lidando com essa questão quase como um desafio grande como esses. E a população israelense, assim como nós, agora o mundo inteiro, quer justamente saber se ele vai ser capaz ou não. A visita ao Vladimir Putin pegou de surpresa a própria população, mas como você bem lembrou, ela está sendo articulada com outras potências. Os Estados Unidos foram avisados desse movimento, Bennett falou também com Emmanuel Macron, presidente da França, e logo em seguida foi para a Alemanha, foi para Berlim, onde se encontrou com o chanceler que havia estado em Israel alguns dias antes. Ou seja, Israel tem estado nessa linha de frente, talvez aí pelas características tanto de seu líder como do próprio país, mas está fazendo isso em articulação com outros países. O lado ucraniano, há algum contato também, Daniel, por parte dos israelenses? Ou seja, essa participação é bem recebida também pelos ucranianos? Na verdade, quem primeiro deu a ideia de que Israel pudesse fazer mediação foi o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Zelensky ligou para o Naftali Bennett e disse a ele que se sentiria mais confortável se as negociações de paz acontecessem em Jerusalém, mediadas por Israel, e não em Belarus, onde elas vinham acontecendo e onde elas aconteceram, mesmo depois desse telefonema. Israel já havia tentado mediar entre Rússia e Ucrânia, mesmo na época, na era de Benjamin Netanyahu, em questões anteriores, e se colocou novamente
à disposição. Depois que o Zelensky fez essa proposta, que foi bem recebida pelo primeiro-ministro de Israel, o Bennett conversou com o Putin por telefone, mas a gente não sabe exatamente como é que o Putin viu essa possibilidade. A informação mais segura que a gente teve foi de que essa possibilidade pode ser possível a partir desse encontro de ontem. E desde então, nas últimas 24 horas, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, falou 3 vezes com o presidente da Ucrânia, com Zelensky. A gente não tem conhecimento ainda do teor dessas conversas, mas a gente sabe que eles estão se falando e nessa frequência. Pois é, Daniel, mais cedo nós mostramos aqui imagens dos protestos pelo mundo, né, realizados no fim de semana. Israel não foi diferente, houve protestos também. Ou seja, a população está bem atenta a esse conflito e, por aquilo que nós acompanhamos, está posicionada pela retirada dos russos do território ucraniano, né, os cidadãos de Israel. Israel tem uma característica também interessante nesse conflito, que sua população, que aí é aproximadamente de 9 milhões de pessoas, tem mais de 1 milhão de russos e ucranianos e seus descendentes, principalmente russos, mas também muitos ucranianos, de forma que o país se sente de alguma maneira próximo, vinculado à guerra que está acontecendo ali. Sim, a maior parte da população é pró-Ucrânia e tem se manifestado. Sábado à noite é o dia tradicional de manifestações em Israel. Semana passada aconteceu, ontem não foi diferente. A população sai às ruas com bandeiras de Israel, com bandeiras da Ucrânia, tem se manifestado inclusive em frente à embaixada da Rússia, para justamente condenar essa invasão. Inclusive, setores da sociedade israelense não gostaram, fizeram manifestações na frente da casa do primeiro-ministro desse gesto, como se ele transparecesse um certo apoio à Rússia, ao Putin, dizendo que Israel deveria tomar ações mais enérgicas, não para mediar, não para passar a mão na cabeça do Putin, e sim enviar armas, uma participação mais contundente, como alguns países também têm pressionado. Mas Israel nunca fez algo desse tipo, não deve fazer agora. As forças militares de Israel são empregadas historicamente no território ou na imediação para questões que envolvem mais diretamente a segurança nacional do país. Então, a contribuição eventual que Israel pode dar é justamente nesse papel de mediador, que tem também um outro trunfo, que é dar a Israel uma saída honrosa de não precisar se posicionar nem pró-Rússia, nem anti-Estados Unidos, ou pelo menos fazendo isso de maneira tímida, mas ter uma boa justificativa para isso. Veja só, eu sou mediador, estou mediando, não se espera de um mediador uma tomada de posição dessa forma como muitas vezes outros países vêm exigindo ou fazendo. É muito interessante isso tudo, nessa relação, funcionaria como um árbitro, né, um juiz, mas a gente sabe que Israel também contou de algum modo ali com a Rússia no conflito em território na Síria, por exemplo, é muito aliado dos Estados Unidos, então tem a impressão que dá que é um pé em cada canoa. Para a gente fechar aqui rapidamente, Daniel Dweck, você é otimista em relação a essa possibilidade de intermediação de Israel nesse conflito? Olha, não tanto. Nem o próprio Bennett está tão otimista assim. Como você bem lembrou, se considera por vezes que Israel faz fronteira com a Rússia, dada a influência russa na Síria, que tem a borda ali no norte de Israel. Israel precisa garantir essa boa relação com a Rússia para se proteger justamente nessa fronteira norte, onde Israel costuma atuar. A Rússia, que também tem uma participação importante no acordo nuclear com o Irã, que está acontecendo nesse momento em Viena. Então, eu acho que essas questões, Síria, Irã, não se posicionar, elas são mais relevantes para Israel e mobilizam mais o seu primeiro-ministro do que uma
crença de que, de fato, é possível resolver essa situação a partir do seu cacife político. Eu gostaria muito que fosse e estou torcendo dia a dia para que dê certo, pelo menos um cessar-fogo temporário. Já vai preservar muitas milhares de vidas. Mas ainda assim, acho que há outros interesses nesse tabuleiro. Daniel Dweck, que é diretor do Instituto Brasil-Israel, muito obrigado por tua avaliação aqui desse momento do conflito na Ucrânia e também a participação israelense. Um bom dia para você. Eu é que agradeço. Um bom dia a você e aos telespectadores.